Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a ação. Hoje nós vamos estudar a classificação das ações. As ações, quanto à natureza do provimento jurisdicional, classificam-se em ação de conhecimento ou cognição e ação de execução. A ação de conhecimento e cognição é aquela ação onde se busca certificar o direito. Já a ação de execução, a parte está almejando a satisfação, a efetivação do seu direito. A ação de conhecimento, ela classifica-se em ação declaratória, ação constitutiva, ação condenatória e uma parte da doutrina ainda entende por uma terceira classificação chamada de ação mandamental. Vamos estudar agora cada uma delas. A ação declaratória almeja-se declarar a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Na ação declaratória, a parte quer declarar a existência desse direito, né? Ou, de repente, a inexistência dessa relação jurídica, declarar a existência da relação jurídica ou a inexistência dela. O artigo 19 do CPC fala que o interesse do autor pode limitar-se, à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Como exemplo de ações declaratórias, nós temos a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a ação de investigação de paternidade, onde a parte busca esse reconhecimento dessa relação jurídica de paternalidade entre a parte e o seu genitor. São exemplos de ações declaratórias. Outra ação é a ação constitutiva. Na ação constitutiva, ela tem por finalidade constituir, modificar ou extinguir uma relação jurídica. De regra, ela opera-se em duplo sentido, né? Busca-se a um só tempo desconstituir uma situação jurídica e, ao mesmo tempo, constitui-se outra. Por exemplo, no divórcio. No divórcio se desconstitui aquela relação conjugal, se extingue o vínculo matrimonial e constitui-se uma nova situação. Uma situação nova onde as partes serão consideradas divorciados, né? Uma vez que a pessoa casou, jamais ele volta à condição de solteiro. Separou, divorciou, ele vai ser divorciado. A próxima ação é a ação condenatória. Na ação condenatória, almeja-se muito mais do que somente a certificação do direito. A parte deseja a condenação do requerido em uma obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa ou de pagar a quantia certa. Então, almeja-se uma condenação. Exemplo, a condenação do réu a pagar uma indenização, por exemplo, de danos materiais, em decorrência de um acidente de trânsito, condenação em dano moral em decorrência de uma ofensa à honra da pessoa. São exemplos de ações condenatórias. E a quarta ação é a ação mandamental. A ação mandamental, ela tem por finalidade buscar uma tutela jurisdicional que determine que se faça alguma coisa, o juiz vai determinar que seja feito alguma coisa. Exemplos clássicos da ação mandamental é o mandado de segurança e a ação de modificação de registro público. A ação, quanto à natureza da relação jurídica material discutida, a gente tem as ações reais e as ações pessoais. As ações reais, elas versam sobre direitos reais, né? Versam sobre direitos relativos à propriedade, à posse. E já nas ações pessoais, a demanda versa sobre o direito pessoal, sobre a pessoa obrigada a determinada situação jurídica. Como exemplos de ações reais, nós temos a ação de uso capião, a ação reivindicatória, as ações de reintegração de posse, as ações possessórias de maneira geral. E como ação pessoal, a gente traz como exemplo a ação em que almeja uma obrigação, almeja o cumprimento de uma obrigação oriunda de um contrato. Outra classificação da ação
é quanto ao pedido, quanto ao objeto do pedido mediato. Vocês lembram que o pedido ele pode ser mediato ou imediato. O pedido imediato é o provimento jurisdicional pretendido, né? A condenação, a declaração. Já o pedido mediato é o bem da vida que se deseja obter naquela ação. Então, quanto ao objeto do pedido mediato, a ação ela pode ser uma ação imobiliária, quando versar sobre bem imóvel, e a ação mobiliária, quando versar sobre um bem móvel, certo? E as ações, no que tange, essas classificações que nós tratamos foi no âmbito civil. Agora, no que tange ao direito penal, ao âmbito penal, a ação ela divide-se em duas, né? A ação pode ser ação penal ou ação penal pública ou ação penal privada, que em verdade não pode nem ser considerado, o melhor termo seria ação penal por iniciativa privada, já que o Estado é sempre sujeito passivo do crime. Sempre diante de algum crime, o Estado sempre será o sujeito passivo. Será um dos sujeitos passivos, né? O sujeito passivo formal sempre será o Estado. Então, as ações, ela pode ser ação penal pública, que é quando é movida pelo Ministério Público. Essa classificação, ela tem por base o sujeito, né? Ele tem por base um critério subjetivo, tem por base o sujeito que move a ação. Então, quando a ação for movida pelo Ministério Público, essa ação será uma ação penal pública. O artigo 129 da Constituição fala que são funções institucionais do Ministério Público. Inciso 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, o Ministério Público é o detentor privado da ação penal pública. Né? Ele exerce a ação penal pública de forma privativa. Não existe outro ente que seja capaz de promover a ação penal pública, porque isso é privativo do MP. O artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal fala que a ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. O artigo 24 do CPP, do Código de Processo Penal, fala que nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Desse último artigo, do artigo 24 do CPP, a gente extrai a subdivisão da ação penal pública, né? A ação penal pública subdivide-se em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. A ação penal pública será incondicionada quando o MP puder propor a ação sem depender da vontade de qualquer outra pessoa. O membro do Ministério Público promove a ação, independentemente de manifestação de vontade, de requisição ou de autorização de quem quer que seja. E a ação penal pública condicionada, a atuação do MP está condicionada à representação do ministro a representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. E a outra ação é a ação penal privada, ação penal por iniciativa privada, que acontece quando a ação penal ela é movida pelo próprio ofendido. O artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal fala que a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. E o artigo 30 do Código de Processo Penal fala que ao ofendido,
ou ao quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Então, gente, a nossa aula de classificação das ações, nós ficamos por aqui hoje, nessa aula, e até a próxima. Um abraço.